E agora, então, eu quero dar um bem-vindo para quem está conosco de novo, que já é conhecido da casa, né? Que é o Dimas. Dimas, por favor, vem aqui à frente. Nós vamos ouvir a ministração da palavra, mas, como o Fernando falou, nós tivemos esse final de semana mais um retiro da equipe de transição com sucessão pastoral. E aí fomos então conduzidos e abençoados ricamente pelo Dimas, pelo seu ministério, e nos alegra muito. E antes então de ele ter a oportunidade de ministrar a palavra, a gente queria sentir de você assim um pouco mais como consultor, né? O Dimas é um consultor, ele vai nos acompanhando, ele vai vendo como é que nós estamos trabalhando, se estamos fazendo as tarefinhas, né? E vai estando conosco, nos conduzindo nesse processo tão importante da transição com a sucessão pastoral aqui planejada para a igreja, que está caminhando, graças a Deus, e a gente vai compartilhando com vocês. Então, Dimas, nós temos uma gratidão muito grande por tua disposição de servir, de ser missionário conosco aqui dessa forma. E falando em missionário, Dimas é missionário, ele está na missão, na Allianz Mission do Brasil, né? Allianz Mission é a missão da Alemanha que mandou os primeiros missionários aqui para o Brasil, por isso que tem Igreja Evangélica Livre aqui no sul do Brasil, em função desses missionários. E o Dimas então trabalha, e ele é hoje o presidente da Allianz Mission Brasil, certo? Então, eu sei que você tem, assim, paga um alto preço, né, de viajar para cá e para lá, e aí bem aqui para o sul do Brasil, porque o foco da missão é Nordeste e Norte, é no interior do Amazonas e no Nordeste. Mas aí agora tem o foco no sul. O que, Dimas, te traz alegria, ou sei lá, uma realização de ir tão longe, né, para estar com a gente nessa nossa caminhada? Boa noite, irmãos. O que me inspira, Werner, é que a gente não está falando da igreja do Werner, nem da igreja de ninguém aqui, é a igreja do Senhor. Amém. E isso me dá motivação, na verdade, porque eu creio que Deus ama a sua noiva, Ele deu a sua vida por ela, e quem sou eu, né, para não vir, e para mim é um grande privilégio, né, eu sei que convidar alguém para poder caminhar junto através de um período, né, de transição é um risco, vamos dizer assim. Eu sei que sempre é possível despedir um consultor, né? Mas para mim é um grande privilégio poder acompanhar aquilo que Deus está fazendo aqui. Eu já falei isso, mas em 2003 eu vim aqui com o pastor Mário, que naquela época foi o presidente da convenção. Então desde aquela época eu pude acompanhar um pouco. Então, vendo aquilo que Deus está fazendo aqui na igreja e as lutas que vocês estão passando, me inspira e me dá simpatia. Eu fico sentindo uma simpatia por vocês, porque eu sei que não só a vida, mas a igreja, ela anda por muitos desafios, especialmente hoje, nesses dias. Então, vir para cá, o que eu não gostei tanto é o frio, né? Isso eu não gostei muito, mas para mim, eu curto muito, e para mim é muito fácil, eu só faço perguntas, né? Quem trabalha são vocês. Então, mas eu faço isso com muito temor e tremor. Às vezes eu não sei o que vai acontecer, mas eu fico assim, realmente maravilhado, né, daquilo que Deus faz também nesse final de semana. Então, para mim é um grande privilégio, eu gosto muito de estar aqui. Amém. A gente realmente não sabe o que vai acontecer, né? E sempre é uma surpresa com o Dimas como consultor e nos conduzindo nessa caminhada, né? Mas quem nos surpreende mesmo é o Senhor, e nós temos tido essa oportunidade, né? E nessa dimensão de não sabemos direito o que vai acontecer, quais você acha que são os desafios que temos pela frente? Você como consultor, nós como igreja, liderança, o que você acha que nos espera aí? É muito difícil responder porque eu não faço parte, não convivo com vocês. Então é difícil eu falar qual é o desafio de vocês, mas eu posso imaginar, né, o quanto é difícil
você lidar com a falta de clareza. Falta de clareza no sentido de saber o que vai acontecer gera muita insegurança. E a insegurança, ela gera ansiedade, né? Às vezes gera medo. E a pessoa, quando ela fica insegura, ela às vezes foge da situação. Tem duas reações, ela ou foge ou ela ataca. Então, eu acho que tem que se preparar para esse tipo de reação, é humano, é normal. Então, o desafio maior talvez é realmente confiar, né, vocês aqui, cada um, tanto os pastores, os líderes, vocês que fazem parte da igreja, é acreditar que Deus está sob o controle desse processo. E que Ele está aqui, Ele já sabe o que vai acontecer. E o meu papel é encorajar vocês a ter fé, a confiar. Né? Não em um consultor, nem no pastor, nem da equipe de transição, no renovo, mas realmente confiar, Deus está sob o controle e Ele vai usar, Ele vai conduzir. Às vezes não é da forma como a gente pensa, né? Todos nós, eu sei que muitos ali são líderes de empresas e trabalham com transição, com mudança, e cada um faz do seu jeito, né? Então isso é importante ouvir, você dá um palpite, você contribuir, mas o mais importante é confiar em Deus, e a forma como nós fazemos isso é orar, né? A oração de vocês nesse processo é fundamental. É verdade. Temos sentido Deus agindo, como o Fernando já falou aqui no momento do louvor, Deus ministrando nossas vidas, Deus nos conduzindo nesse processo. Então, isso é a resposta de oração. Então, o que nós pedimos que vocês continuem orando por nós que estamos aí na equipe de transição, com a sucessão pastoral, liderança da igreja, né, o renovo que é chamado junto para participar, para ser ouvido, para falar da sua perspectiva. Então, continuem orando por nós. Mas a gente deve orar por você também, Dimas. Pelo que a gente deveria orar por você? Amém. Eu acho que o que me dá tranquilidade de poder estar aqui é saber que a minha esposa está bem, a Maura. Ela teve algumas questões de saúde, eu sei que muitos de vocês oraram, estão orando por ela, e eu sabendo que ela está bem, não sei se vocês sabem, a Maura, ela gosta muito de gatos, nosso gato morreu alguns meses atrás, então a gente estava sempre nessa luta, e ela, então, a nossa vizinha, ela resgatou 3 gatinhos, e a Maura soube disso. E a vizinha, então, convidou a Maura, e aí vocês podem imaginar o que aconteceu, né? Então, nós temos 2 gatos ali em casa agora, que estão amparando a Maura. Então, mas é muito bom, a Maura diz, não, Dima, você continua sendo o meu melhor amigo, e isso me traz conforto e tranquilidade. Então, oram especialmente pela Maura, mas também é bastante desgastante fazer essas viagens. Eu estou agora aqui, eu vou para Recife, depois eu vou para a Alemanha, e depois para a Grécia. Nós vamos ter o Congresso Internacional das Evangélicas Livres. Então, 4 semanas sem estar em casa. Felizmente a Maura vai estar aqui no Brasil daqui em 2 semanas, e a gente vai se ver alguns dias. Então, eu acho que esse cansaço, essa experiência não é fácil, né? Do que nós tivemos aí no final de semana, é um desgaste não físico somente, mas emocional, porque sobe muita coisa, e também logicamente espiritual. Então, nesse sentido, eu peço oração por vocês. Amém, amém. Vamos ficar em pé, vamos orar por ele e depois vamos dar a palavra para ele ministrar o nosso coração. Pai querido, muito obrigado por esse tempo que nós temos tido com o Dimas conosco, nos conduzindo, nos auxiliando, nos facilitando a caminhada desse tempo de sucessão que estamos vivendo, para então termos uma transição, um tempo de transição para termos uma sucessão pastoral, Pai. Por isso, abençoa o Dimas, renova as suas forças, como ele mesmo disse, depois de um fim de semana desses, existe assim um envolvimento tão profundo, que traz renovação, traz alento às suas emoções também. Renova, Senhor, fortalece ele.
Pai, pedimos que Tu abençoes a Maura também, que ela continue com saúde, com alegria, com força lá, para ficar tranquila enquanto o Dimas está realizando a sua missão aqui. Por isso esteja com ela, guardando ela, tanto fisicamente como também emocionalmente, espiritualmente, suprindo ela e realmente deixando ela perceber o quanto é importante o empenho deles como casal por nós aqui no Brasil, aqui em Blumenau, Senhor. Por isso abençoa adiante o Dimas nos desafios que ele tem pela frente, as viagens aqui no Brasil e depois para fora. Realmente abençoa, capacita ele e usa ele adiante no Teu reino, na Tua obra. E nós te agradecemos muito por sua vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, um abração para a Maura. Pode-se usar isso ali. E continuamos firmes aí. Amém, obrigado. Sei que a Maura está orando, né, enquanto estamos aqui. Ela me acompanha né, através da oração e a gente conversa bastante sobre aquilo que eu faço e os desafios que nós enfrentamos. Então, ela é minha parceira de ministério nesse sentido. Quando o Werner me convidou para compartilhar a palavra, eu não sabia exatamente o que eu posso compartilhar, né, que talvez seja algo apropriado em termos do momento que a igreja está passando. Mas me veio em mente uma carta que Jesus escreve a uma igreja. E essa carta, nós encontramos em Apocalipse, capítulo 3. Mas antes de entrar nessa carta, vocês sabem que a Maura ela teve alguns problemas de saúde e eu tive que levar ela para o hospital. E às vezes, quando a gente chega no hospital e você vê tanta gente amontoada ali, tossindo, né, não se sentindo bem, aí você começa a se preocupar. Você entra de forma sana, né, você está bem, e você se pergunta, será que eu vou sair daqui bem? E especialmente nesse período né, do Covid, da pandemia, você se pergunta, puxa, nesse contexto tão contagiante, no sentido negativo, será que eu não vou me infectar com esse vírus? Né, então, são pensamentos que você tem quando você entra num ambiente assim, e eu me perguntei, mas por que a doença, ela tão facilmente contagia, e a saúde não tem muitas vezes esse mesmo efeito? Por que quando nós estamos mal, né, quando nós estamos doentes, essa doença muitas vezes pode ser contagiosa, e quando nós estamos bem, isso muitas vezes não tem efeito, né? Como é que a nossa saúde pode se tornar contagiosa também? E aqui nós temos uma carta que Jesus escreve a uma igreja, e quando Jesus escreve uma igreja uma carta, é bom ouvir, né? É um assunto sério. Nós queremos, então abram as Bíblias ali, o smartphone em Apocalipse 3, 14 a 18, eu vou não ler o texto inteiro, eu vou seguindo, tá? De versículo em versículo, e acompanhando então essa carta, e tentando então entender qual foi o motivo que Jesus escreve essa carta para essa igreja. Nós sabemos que aqui, quando Jesus escreve, quando Ele revela algo sobre a nossa vida, ou sobre a vida da igreja, é um assunto que deve chamar nossa atenção. Nós devemos parar e ouvir, e responder. Em Provérbios 23, 25, nós lemos esse desafio: dê-me, filho meu, ou filha minha, né, o seu coração. Em Provérbios 4, 23, nós lemos também que nós somos alertados a cuidar da nossa saúde, em especial a saúde espiritual, o nosso coração, onde nós lemos, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Jesus escreve essa carta aqui para essa igreja de Laodiceia, no versículos 14 a 18, e parece que essa carta
ela é um check-up, um diagnóstico que Jesus faz, quase como um médico que faz um diagnóstico. Então, apresenta um relatório para a igreja aqui. Mas esse diagnóstico não se refere só à questão talvez física, mas é um diagnóstico da saúde espiritual dessa igreja de Laodiceia. É a igreja do Senhor, e o Senhor, na palavra de Deus, diz que nós, como indivíduos, mas também como igreja, nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos nação santa, e com isso nós devemos refletir os atributos de Deus. Ele nos comprou e tem uma expectativa da parte de Jesus em relação à nossa vida e à vida da igreja. Então aqui nós lemos um diagnóstico, e eu queria iniciar aqui no versículo 14, que diz o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Anjo da igreja é um símbolo, representa a liderança da igreja, o líder da igreja. Então, a carta é escrita aos responsáveis dessa igreja, mas, na verdade, essa carta é endereçada para todos os membros dessa igreja, todos que fazem parte desse corpo. E Jesus se apresenta como o Amém. O Amém no hebraico significa verdade, o verdadeiro. Ou seja, desde o início dessa carta, dessa mensagem, Jesus deixa bem claro, aquilo que vem agora, nesse diagnóstico, é absolutamente confiável, é absolutamente verdadeiro. Não é só talvez uma ideia, uma sugestão, né? Talvez uma estimativa da saúde de alguém, mas é um diagnóstico profundo, verdadeiro e confiável. E nós vemos aqui que Deus usa o apóstolo João, que nesse ano 95 após de Cristo foi deportado, né, para a ilha de Patmos, por causa da perseguição da igreja, e de lá dessa ilha, desse isolamento, João então é usado, né, Deus inspira e revela essa palavra a João. João provavelmente conhecia aquela região, então ele deve ter conhecido talvez algumas dessas pessoas, talvez os líderes dessa igreja, mas Jesus usa então João para dar esse recado, esse diagnóstico a essa igreja de Laodiceia, uma de 7 igrejas que recebe uma carta. E é interessante que quando você estuda essas cartas, você vê que existem muitas coisas que estão escritas nessas cartas que têm a ver com a realidade, o contexto dessa igreja. Então aqui nós vemos que, em primeiro lugar, Jesus estabelece aquilo que esse relatório, né, que vocês vão receber, ele é verídico, ele é credível, e ele é muito profundo. E aqui esse diagnóstico apresenta um check-up que endereça 4 áreas principais. Primeiro, essa carta, esse diagnóstico, fala sobre o aspecto da falta ou perda da vitalidade espiritual ou do vigor espiritual dessa igreja. Primeiro aspecto. Depois, ele toca na questão de que a igreja ela perdeu o sentido pelos valores reais. Depois disso, ela fala sobre a pureza, que a igreja está perdendo a pureza espiritual, e no final fala sobre a visão, a falta de visão espiritual. 4 aspectos que essa carta então endereça. Então vamos pensar aqui sobre o primeiro aspecto, né, que é a falta ou a perda do vigor ou da vitalidade espiritual dessa igreja. Versículos 15 a 16 diz assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente.
Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Puxa, pesado, né? Diagnóstico pesado aqui. Mas interessante que a igreja, ouvindo essas palavras, ela deve ter entendido muito bem essa figura de linguagem. Turistas, né, ainda hoje em dia que visitam aquela reunião, são testemunhas desse fenômeno das águas quentes de Herápolis, da cidade de Herápolis, que é bem próxima de Laodiceia. E ali você pode, na verdade são termas, né? Termas quentes com água mineral. Ou seja, turistas vão hoje para lá porque essa água faz bem para a saúde. Ela é quente, ela, né, te dá, não sei, não sou especialista, mas faz bem para a tua saúde você tomar um banho nessas termas. Eu acho que no Brasil também tem, eu acho que aqui no sul também, né? Então, lá também é o caso, e Herápolis tem essas águas quentes. Você pode tomar um banho e te faz muito bem. E tem outra cidade, Colossos, que ela tinha fontes de água potável, água fresca. E essa fresca era muito pura, era muito boa, se refrigera, né, te refrigera você tomar essa água. Então, Laodiceia estava próxima de duas cidades. E só que Laodiceia não tinha uma fonte de água, não tinha água naquela cidade. O que eles fizeram? Eles construíram viadutos de água. E esse viaduto, né, dá para reconhecer que realmente existiam esses viadutos que traziam água quente, cheio de minerais, através desses viadutos abertos até chegar em Laodiceia. E quando essa água chegava, exposta ao sol, chegava em Laodiceia, ela estava morna. Só que você podia, né, nesse estado, até beber essa água. Só que se você beber essa água, você pode passar mal. Você passa náusea e você pode até vomitar se você não aguardar até que essa água realmente se esfrie e perca essas características que fazem mal. Então aqui Jesus escreve a essa igreja em Laodiceia, que não tinha água, que recebia essa água morna, e ele se apresenta com o convidado. A igreja convida Jesus, e o que ela faz? Ela oferece água a Jesus. Água morna, que tinha naquela cidade. E Jesus então expressa, ele fala: vocês estão me oferecendo essa água morna, nem fria, que seria refrescante, né? Bem para a saúde, nem quente, onde eu poderia, né, me relaxar. Ou seja, você não me dá algo que me faz bem, mas você oferece algo, essa água morna que me traz náusea e me faz vomitar. E a pergunta é: o que Jesus está dizendo com essa linguagem, figura de linguagem? O que significa essa água morna que a igreja está oferecendo? Basicamente, essa figura de linguagem é uma introdução, né, para aquilo que Jesus então vai apontar nessa igreja. O fato é, Jesus é o convidado dessa igreja, a igreja oferece essa água morna, Jesus passa mal e vomita. E ele diz assim: vocês não são nem frios, refrescantes, nem quentes, que me fazem bem, vocês são mornos. E essa água morna, ela representa, talvez, essa atitude complacente. Cultos que não inspiram a gente, serviços, né, que não fazem diferença, ensino que não transforma. Nós não sabemos o que era, né, que Jesus estava falando, mas ele aponta, além dessa constatação, ele fala que o efeito daquilo que eles vivem, o estado de saúde, não é saudável, não agrada a Deus. E aqui nós podemos então ver que essa é a entrada dessa carta. A igreja ali deve ter
se sustentar, como é que diz? Ficado alerta, né? Pegado um susto, né, em relação àquilo que ela precisa ouvir aqui. E Jesus, então, ele continua. Ele fala em versículo 18, segunda parte, ele aponta a segunda questão aqui, a falta de pureza. Versículo 18 diz assim: compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha nudez. Primeiro ele fala que eles estão oferecendo essa água morna, que traz náusea e vômito. E agora ele diz assim: vocês devem comprar roupas brancas. E interessante aqui, essa cidade, ela era uma cidade que entendia essa linguagem do comerciante. Jesus se apresenta aqui como comerciante, porque naquela região, a cidade, ela vivia da indústria têxtil. Existia uma criação de gado ovino na área, que produzia esse tecido preto fino. Então, os laodiceanos, eles conseguiram transformar esse produto em um produto de luxo. Eu sei que vocês também têm nessa região, né? Trabalham muito então vocês devem conhecer muito essa área aqui. Os laodiceanos conseguiram usar, né, esse produto e vender ele com uma moda de alta qualidade. Fino, tecido fino e delicado e muito especial. Só que é interessante que naqueles tempos antigos, tecido ou roupas pretas eram usados numa ocasião muito específica. Quando alguém tinha cometido algum delito, ele teve que aparecer diante do juiz, se exigia dessa pessoa que ela tinha que vir vestida em preto. Ela chegava ali, então diante do juiz, significava que ela tinha aprontado, que ela era acusada, essa pessoa estava sendo acusada por alguma coisa. Então ela tinha que se vestir em preto. Naquele contexto, esse vestido preto não é algo bom. Interessante é quando você é acusado realmente, né, que você tem provas que aquilo que você fez é verdade e você é acusado, você é julgado, o que se fazia, se tirava essa roupa preta daquele acusado. Um sinal que ele realmente tinha sido julgado. Nudez. Nudez traz vergonha. Então aqui, Jesus, ele fala sobre essa nudez. Só que quando uma pessoa se apresentava diante do juiz e não havia provas, ou era provado que ele não era culpado, o que ele recebia? Uma roupa branca, um vestido branco como sinal de absolução, né, dessa acusação. Então Jesus, ele diz assim: vocês estão, né, vocês têm ali no seu contexto esse têxtil preto que na cabeça de vocês é uma moda, algo de status, mas na verdade o que vocês estão vivendo, o que eu estou vendo em vocês é que vocês na verdade estão nus, vocês estão expostos, essa nudez está sendo exposta. E a nudez, ela traz essa vergonha. E Jesus, então, oferece à igreja roupa branca. E Jesus basicamente diz assim: todos os recursos que vocês têm, tudo aquilo que vocês acham que vocês podem trazer, aquilo que justifica, que traz status, que traz reconhecimento, para vocês, na verdade, diante de mim é nudez. Mas eu, Jesus, né, dei a minha vida a vocês. Eu dou a vocês a justiça, a graça. E com isso, Jesus oferecendo assim, essas roupas brancas, compre roupas brancas, né, que são o símbolo da justiça. Basicamente ele diz assim:
eu posso dar a vocês aquilo que vocês de fato precisam para cobrir a sua vergonha. Jesus oferece aqui essas roupas brancas e ele deixa bem claro o problema que vocês têm como igreja é a impureza, a nudez, a vergonha. Ele abre então essa realidade diante dos laodiceanos. E eu creio que é difícil, né? A gente ouvir uma mensagem assim, muito forte. Então é o segundo aspecto, né? Primeiro o vômito, água morna, agora a nudez. E Jesus entra, né, e oferece a roupa branca. E eu me pergunto assim, onde é que eu tento encobrir na minha vida a minha nudez? Onde é que eu tento, talvez, com os meus panos finos, tecidos finos, pretos, encobrir a minha vergonha na minha vida? E existe muito. Eu pensei aqui quando nós fomos ministrados, né, do louvor, e isso para mim, de um lado eu fui muito ministrado, muito obrigado, mas de outro lado eu fiquei ali me sentindo muito desafiado. Porque o louvor, irmãos, quando você ouve as palavras, você canta as palavras, você tem que ter muita convicção daquilo que você está cantando. Eu fico tremendo e com muito temor quando eu, né, canto essas músicas. E às vezes eu me pergunto até que ponto realmente eu estou pronto com sinceridade poder cantar essa música. Ou até que ponto talvez eu preciso primeiro parar, né, e me colocar diante do Senhor. E nós fomos desafiados, entregue o seu coração, entregue toda a sua vida. Isso é forte, irmãos. Entregar as áreas na minha vida onde eu estou nu. Encobrir a minha vergonha. E nós todos temos nossos mecanismos, né? Existem pessoas, nós falamos nesse final de semana sobre essa dinâmica muito natural, né? Quando nós temos esses pontos cegos da nossa vida. Quando nós tentamos encobrir, uma forma de encobrir é o quê? Apontar as falhas do outro. Quantas vezes, quando alguém me fala alguma coisa, a minha esposa, por exemplo, que é muito boa nisso, né, de reconhecer, Deus usa ela direto na minha vida. Quando Deus aponta alguma coisa na minha vida, o que eu faço? Eu aponto para os outros, eu me justifico. Eu tento, cada um tem a sua técnica, a sua dinâmica de tentar se justificar, encobrir essa nudez, em vez de realmente tratar essa área. Eu não sei, talvez você tenha uma área na sua vida, que você conhece a sua técnica, a sua dinâmica, que você aprendeu a aplicar para encobrir a sua nudez, a sua vergonha. E você sabe, talvez, qual é a tua área que você tenta encobrir. Jesus chega para essa igreja e oferece, olha, eu quero te dar vestidos brancos. Eu quero tirar a tua vergonha. Eu já dei a minha vida por você. Eu derramei o meu sangue. O sangue é que purifica você. Então essa segunda área. A terceira área que Jesus aponta aqui é a falta e perda da visão espiritual. Ele diz aqui no versículo 18: compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Aqui me pegou, por quê? Eu recentemente fui para um oftalmologista e fazendo os testes ali, essa médica, ela olhou para mim, eu já fiquei muito estranha, por que ela estava olhando desse jeito para mim? Ela fez todos os testes e ela falou assim, Dimas, você está com glaucoma avançado. Glaucoma avançado é quando a tua visão começa a funilar, né? Você perde a capacidade de ver nas áreas aqui externas, né? E ela diz assim, você está com uma disfunção séria no seu nervo ocular.
E ela falou assim, I'm sorry, como é que diz? Me lamento, né? Eu lamento que essa é a situação de você. Eu quase comecei a chorar ali, porque eu pensei, vou ficar cego. Né? Então eu cheguei para casa abalado. Eu falei para Mara, eu vou ficar cego, Mara. Né? Eu tenho um glaucoma avançado, o que eu posso fazer? Então ela já prescreveu esse colírio para eu colocar, né? Todo dia eu preciso colocar agora esse colírio. Mas irmãos, eu não percebi. Lógico, eu estou aqui, né, com os óculos, sem os óculos estou perdido, mas não é assim tão dramático quanto eu pensei. Então, quando eu li esse aqui, eu pensei assim, está pegando, está falando comigo, né? E quando você perde a visão, você fica totalmente dependente, né, dos outros, e você perde o controle, a autonomia. Então, aqui o que Jesus está oferecendo para a igreja, basicamente ele está dizendo assim, você está perdendo a sua visão, a visão espiritual. E o problema, irmãos, é que a gente às vezes não percebe isso. Jesus fala aqui para a igreja, e ele oferece esse colírio para você poder enxergar espiritualmente. E aqui, novamente, os laodiceianos devem ter entendido por que Jesus está usando essa figura de linguagem. Porque a cidade, naquela região tinha muito problema de visão. Muitas doenças de olhos eram comuns naquela região. Pela claridade da luz, a poeira fina, né, muitas questão de falta de água, né, na cidade, problema de higiene, e assim problemas na visão era algo comum naquela região. E o que eles fizeram? Eles começaram a trazer soluções. Médicos, oftalmólogos começaram a, né, se desenvolver naquela cidade, e a medicina, medicamentos foram desenvolvidos para resolver esse problema da visão. Então os laodiceanos a cidade se tornou um centro de medicina, de oftalmologia. Tinha pomada, tinha tudo ali. Então o povo tentando resolver esse problema da visão, da perda da visão. E Jesus então diz assim, não, aquilo que vocês estão produzindo não vai solucionar o problema da perda da visão espiritual. Eu posso oferecer colírio, né, que pode trazer, que pode regenerar a sua visão e pode te dar nova visão. Então, Jesus está endereçando aqui a cegueira espiritual. Então, a questão aqui é que quando você perde a sua visão, alguém que realmente fisicamente perde a sua visão, ele perde a capacidade de produzir, de ter essa autonomia que é necessário para você ir bem na vida. Então, muitas pessoas que se tornam cegas, elas perdem o poder aquisitivo, ou seja, eles se tornam pobres. E o pobre, ele anda mal vestido muitas vezes, porque ele simplesmente não consegue comprar a vestimenta que talvez ele queira comprar. Então é uma sequência. A cegueira espiritual leva a uma pobreza espiritual. E a pobreza espiritual, ela então leva a essa... Aqui Jesus fala da nudez, né? De estarmos ali mal vestindo, dando vergonha, ou passando vergonha, porque nós estamos mal vestidos, ou até nus. Então, cegueira espiritual, como é que ela se expressa? Talvez ela se expressa quando nós negamos e disputamos o direito de Deus de falar para a nossa vida. Como Deus está falando aqui para a igreja. Quando Deus fala para você, através de uma pessoa talvez, através da palavra, da leitura, através da oração, como é que você responde? Talvez a cegueira espiritual é simplesmente não aceitar, não se conformar com as consequências das suas decisões.
ou do seu pecado. Você simplesmente não quer aceitar e você se torna um rebelde. Você revolta contra Deus, cegueira espiritual. Ou talvez você perde a noção do poder do pecado na sua vida. E você se torna, né, começa a ficar cauterizado, né? Então você não sente mais a dor do pecado na sua vida. Várias formas como a cegueira espiritual pode levar, né, a consequências da sua vida e o afastamento da presença de Deus. Então nós vemos aqui que a visão espiritual é uma consequência também das outras questões. Como é que nós estamos ali em nossa vida, ou como nós estamos como igreja, em relação à resposta, quando Deus fala, estamos realmente respondendo de acordo. É interessante que essa igreja aqui, quando ela continua aqui no versículo 17, estou rico. Jesus então diz aqui a situação da igreja. Jesus fala sobre a questão da riqueza. Estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Jesus então coloca na boca da igreja esse falar ali. A igreja diz: estou rico, adquiri bastante, eu não preciso de nada. João 15, 5, Jesus diz claramente: sem mim não podes fazer nada, nada podeis fazer sem mim. E a igreja, ela vira, né, essa realidade, essa verdade, e basicamente diz que nós não precisamos do Senhor. Revela uma independência, uma autonomia. Interessante que aqui, a cidade de Laodiceia, em anos anteriores, sofreu um terremoto em 60 após Cristo, e ela foi destruída completamente. E ali os romanos ofereceram ajuda. Nós queremos ajudar vocês a reconstruírem essa cidade. Só que os laodiceianos, né, com toda a capacidade, a competência que eles achavam que tinham, e os recursos que realmente tinham, eles rejeitaram essa ajuda. Eles disseram assim: nós não precisamos de vocês, da sua ajuda, nós temos condições para reconstruir. Aí foi feito um grande programa de reconstrução dessa cidade, revelando a autossuficiência e independência dessa igreja. E essa igreja, não da igreja, da cidade, e essa igreja vivendo naquela cidade, bebendo dessa cultura, ela assimila essa atitude, essa cultura. Então aqui Jesus reconhece, né, ele coloca assim: você pensa que você é rico, que você não precisa de nada, mas sem mim nada podeis fazer. Depois ele continua: não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Jesus confirma essa verdade. Na realidade, eles acham que não precisam, mas são totalmente dependentes de Deus. Então, fala aqui dessa falta de perda dessa autossuficiência. E Jesus, então, continua aqui em versículo 18: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Jesus oferece algo de valor, recursos, material de valor. Em Isaías 55, versículo 1, nós lemos: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Aqui Jesus, ele faz um inventário. Ele diz assim: vocês não têm nada nas prateleiras. Ele está fazendo um inventário ali, e ele diz: aquilo que vocês acham que vocês têm, a riqueza, ela não vai ser o suficiente para realmente dar aquilo que vocês precisam. Venham, eu posso dar aquilo para vocês que realmente tem valor eterno. Compram de mim.
E no final, nós vemos aqui, eu vou pular aqui para o versículo 21, onde Jesus, após fazer esse diagnóstico, ele fala da recompensa, porque a igreja, ela reage. Quando a igreja se arrepende, versículo 19, arrepende-se arrependa Jesus, então, diz assim, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Então, Jesus, como nós cantamos aqui, Jesus, ele tem um grande amor pela sua igreja. Ele deu a sua vida por ela. Ele ama a sua igreja. E por isso, ele dá ele escreve essa mensagem, essa carta para a igreja. Ele exige uma resposta da igreja, uma resposta de diligência e de arrependimento. Interessante que naquela época, quando a cidade de Laodiceia, ela estava localizada em duas vias comerciais importantes naquela cidade, e os romanos usavam muito essa cidade. E eles usavam os recursos daquela cidade. Então os romanos soldados vieram e abusaram da riqueza dessa cidade. Entraram na cidade e tomavam aquilo que eles precisavam. Jesus aqui também quer entrar. Ele está batendo na porta. Interessante que aqui você tem duas iniciativas. Uma, o bater, né? Antigamente era assim, tinha esse ferro com o qual você batia na porta, e a voz alta, né, para pedir entrada na casa. Jesus então tanto bate na porta e ele chama com voz alta. Jesus basicamente diz assim: é urgente, eu quero entrar na sua vida e eu quero que você me receba como convidado. Mas Jesus, ele, na verdade, além de só poder aproveitar e ser servido, ele realmente quer servir a igreja. Ele quer entrar na nossa vida e colocar a nossa vida em ordem. Ele quer restaurar a nossa vida. E é interessante a gente pensar, bom, até que ponto eu realmente estou entregando a minha vida? Nós cantamos aqui, eu entrego a Ti. Mas o que significa isso? Talvez você tenha as chaves, né, da sua casa, e você tem algum quartinho ali que você trancou, você deixa Jesus entrar ali, né, da sala de estar, mas nesse quartinho aí Jesus não entra. Jesus quer entrar na sua casa, na minha vida, e realmente colocar ordem, limpar. Ele quer arrumar, criar ordem e nos dar comunhão. Ele quer oferecer comunhão e nos servir. No versículo 21, nós lemos: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aqui novamente, interessante, Jesus de repente muda, né? Ele diz, fala do trono. Mas quando você entende a realidade daquela cidade, também 40 anos antes de Cristo, havia uma invasão daquela área. Um rei estrangeiro, ele simplesmente invadiu aquela região. E cidade após cidade caía, até esse rei chegar para Laodiceia. E Laodiceia resistiu. Havia ali, a história diz que havia o Zeno, que era um dos líderes, e o filho dele, o Polemo. Eles mobilizaram a cidade para resistir a esse rei que estava invadindo a cidade, queria invadir a cidade. E quando isso realmente aconteceu, quando eles resistiram com sucesso a esse ataque, o filho do Zeno foi coroado rei. E a partir daí surgiu uma pequena dinastia de reis. Então, Jesus diz assim, quando ele fala daquela
fala do trono, fala do reinado, ele se refere talvez a essa história. Só que esses reis, essa dinastia começou também a abusar, né, dos seus privilégios. Posição, da privilégios, da status, abuso de poder. E Jesus, na verdade, ele compartilha o seu reinado. Ele oferece aqui ao vencedor, se nós estivermos fiéis, se nós respondermos ao chamado, né, de Deus, de realmente abrirmos a nossa vida, darei o direito de sentar-me comigo no meu trono. Ele compartilha o seu reinado. Ele não abusa da nossa vida. Ele quer oferecer bênção, ele quer oferecer a sua presença e dignidade para nós. Ele não abusa de nós. Então aqui nós vemos que essa carta, ela fala o coração dessa igreja. E Jesus está batendo e chamando, pedindo acesso à igreja. Ele quer trazer novo ânimo e vigor, vitalidade. Jesus, ele oferece o resgate dos nossos valores, naquilo que nós consideramos importante, talvez diante de Deus não tem valor eterno. Ele quer nos vestir com dignidade, com honra, e aqui ele também quer restaurar a nossa visão espiritual. E a pergunta é, será que estamos dispostos a deixar Jesus fazer esse diagnóstico na nossa vida? Será que quando nós cantamos, né, entrego a Ti, será que a gente daria a Jesus esse direito de realmente entrar e apontar? E isso, se nós cantamos e pedimos, Senhor, faça isso na nossa vida, eu entrego tudo a Ti. Talvez não aconteça agora, mas talvez na semana que vem Deus coloque alguém na sua vida, ou talvez Ele fale através da sua palavra, ou através de alguma circunstância. Ele vai começar a apontar coisas na sua vida que Ele quer colocar em ordem. E a pergunta é, qual vai ser a minha reação? Ele quer nos tomar a sério. Se nós cantamos aqui e nós confessamos, sim, eu quero que o Senhor entre na minha vida, que o Senhor tenha todo domínio, todo controle na minha vida. Será que nós estamos atentos a isso e nós respondemos de acordo? Havia 2 homens numa cidade grande que estavam caminhando na rua. E depois de um tempo, um deles para e diz assim, você está ouvindo esse grilo cantando? E o cara diz assim, cara, estamos aqui no meio da cidade, um monte de trânsito aqui, como é que você está ouvindo esse grilo? Aqui não tem grilo. Aí o outro vai lá, próximo dá uma parede e diz assim, vem para cá. Aí os dois escutam e de repente ele está ouvindo esse grilo. Os dois estão ouvindo esse grilo cantando. Aí ele pergunta, mas como é que você conseguiu ouvir esse grilo? Eu não ouvi, como é que você conseguiu? Aí ele falou assim, o bancário, ele reconhece o som da moeda. Ele tem essa capacidade de reconhecer facilmente o som da moeda. O músico, ele tem sensibilidade para ouvir o som da melodia. Eu sou pesquisador de insetos e eu tenho um senso aguçado de ouvir grilos, né, cantando. A última parte aqui dessa carta é um convite a nós e um desafio a nós. Será que nós também reconhecemos e percebemos a voz de Cristo, do Espírito Santo, quando ela fala para nós? Versículo 22. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz à sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos Te agradecer porque o Senhor não nos ignora, o Senhor não nos deixa de lado. Quando nós desandamos, quando nós vivemos a nossa vida particular, quando nós nos afastamos do Senhor, o Senhor faz todo esforço
de chamar a nossa atenção. E aqui o Senhor falou para essa igreja. E o que me impressiona é que o Senhor se apresenta, o Senhor fala a linguagem desse povo de Laodiceia, dessa igreja. Eles entendiam aquilo que o Senhor estava falando. Eu quero te agradecer, Senhor, porque de forma muito criativa, muitas vezes o Senhor fala para nós. Eu quero te pedir, Senhor, que eu pessoalmente possa, eu cantei hoje à noite, eu cantei aqui na frente, que eu quero entregar toda a minha vida a Ti. E no início dessa música eu preciso confessar que eu parei. Eu tive que tomar a decisão, sim, eu estou sério, eu quero entregar a minha vida a Ti, Senhor. Eu quero que o Senhor entre na minha vida, que o Senhor arrume a minha vida, que o Senhor me alerte dos meus pontos cegos, me mostre a minha nudez, me mostre onde eu estou pobre, onde eu estou muito aquém daquilo que o Senhor quer oferecer, onde eu confio nos meus recursos. Senhor, quero te agradecer porque o Senhor fale com a gente, conosco, porque o Senhor nos ama. O Senhor faz questão de nos trazer. O Senhor deu a sua vida, o Senhor superou a morte, venceu a morte. O Senhor é Rei. O Senhor quer reinar sobre nós. Isso não é algo abusivo, não é algo violento, como a igreja lá talvez experimentou na sua história, mas com muita gentileza, com muito amor, com muito carinho, o Senhor convida. Senhor, que cada um de nós possa estar atento agora nessa próxima semana, no próximo tempo, de realmente, quando nós ouvimos o Teu Espírito falar, que a gente não resista o Espírito, que a gente esteja atento, que o Senhor possa falar ao nosso coração. E como o Senhor esperou aqui da igreja de Laodiceia, que a gente possa realmente responder. E às vezes é um processo, não é só uma decisão fácil. Às vezes é uma luta. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor pela Tua graça, nos dê essa capacidade, essa humildade, de sermos obedientes, de entregarmos ao Senhor. E que possamos realmente chegar a ter esse privilégio de experimentar todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. E nesse sentido eu quero abençoar a vida de cada um aqui, que tudo aquilo que o Senhor preparou para cada um aqui, mas também para essa igreja, que ela possa desfrutar dessa bênção, porque ela se abriu, porque ela convidou, ela abriu e deixou o Senhor reinar. E nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor, a tua bondade, ela nos leva ao arrependimento, nos leva à confissão, nos leva à humildade e nos leva ao crescimento. Nós te louvamos porque o Senhor quer que nós nos tornamos cada vez mais semelhantes ao Senhor. Senhor, nós te amamos e por isso nós estamos aqui. E por isso nós queremos obedecer, entregar. Em nome de Jesus oramos. Amém.